Questãozinha de ética, direitos do advogado. Vamos analisar a situação problema e depois as alternativas. E escolher, portanto, a opção correta. Às 15 horas e 15 minutos, o advogado Armando aguardava no corredor do fórum o início de uma audiência criminal, designada para as 2h30. Logo, nós temos a figura de um advogado aguardando no corredor do fórum o início de uma audiência que estava designada para acontecer 2h30. A primeira audiência do dia havia sido iniciada no horário correto, 1h30. A audiência da qual Armando participaria era a segunda da pauta daquela data. Armando é avisado por um serventuário de que a primeira audiência seria interrompida. A primeira audiência foi interrompida. E, seguindo o raciocínio lógico, se a audiência foi interrompida e a audiência do Armando é a próxima, haverá um atraso. Por 1 hora, para que o acusado, que não se sentira bem, recebesse atendimento médico e que, por tal motivo, todas as demais audiências do dia seriam iniciadas com atraso. Então, nós realmente estamos diante de uma situação em que há atraso para o início da audiência. Mesmo assim, Armando informa ao serventuário que não iria aguardar mais. Então, Armando ele toma essa determinada postura e diz que não vai mais aguardar, afirmando que, de acordo com o Estatuto da OAB, tem direito, após 30 minutos do horário designado, a se retirar do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial. Então, o Armando, como advogado, ele alega que ele não tem a obrigação de aguardar, porque já se passaram 30 minutos do horário designado para a audiência, sem que a audiência seja realizada. E aí? Armando fez bem, Armando fez mal, Armando está correto, Armando está equivocado. Vamos analisar as alternativas e usar também, claro, a lógica. Armando poderia se retirar do recinto, pois o advogado tem o direito de não aguardar por mais de 30 minutos para a realização de ato judicial. Olha, é bem verdade que prazo de espera, quando há um atraso em uma determinada audiência, é realmente de 30 minutos. Contudo, a gente tem que se atentar para as exceções. Nem todas as situações, quando há atraso, vão autorizar que o advogado se retire do recinto. Será que o Armando ele não estaria sendo um pouco precipitado? Será que se ele aguardasse um pouquinho mais, a audiência não seria realizada? Porque o juiz estava lá, o juiz estava realizando a primeira audiência. Então vamos para a segunda alternativa. Armando não poderia se retirar do recinto, pois a autoridade que presidiria o ato judicial do qual Armando participaria estava presente. Ou seja, por mais que haja um atraso, por mais que houve na realidade, havia uma autoridade presente para a realização das audiências. Esse atraso ele não pode ser atribuído como sendo culpa de alguém. Não é o magistrado que se atrasou e não realizou a audiência. Na realidade, foram as circunstâncias que levaram a isso. Então, tudo indica, pela lógica, pela sensatez, de que essa seria a atitude mais correta. Aguardar, porque a autoridade que vai presidir o ato judicial, que é a audiência, ele está presente e só teve um imprevisto com relação à audiência anterior. Armando não poderia se retirar do recinto, pois a prerrogativa por ele invocada não é válida para audiências criminais. Aqui tem um claro erro.
não é válida para as audiências criminais. É sim válida para as audiências criminais também. Armando poderia se retirar do recinto, pois não deu causa ao atraso da audiência. Olha, realmente, Armando ele não deu causa ao atraso da audiência. Mas, se nós formos considerar isso, o magistrado também não deu causa, não voluntariamente. Nós estamos diante de uma situação em que houve um imprevisto. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa B, porque a autoridade ela estava presente. O advogado, então, tem a obrigação de aguardar um pouquinho mais para que seja realizada a audiência. Tá? Ele tem que aguardar, porque a autoridade ela está ali. Ela não está fugindo do Armando, ela não foi negligente, ela não deixou de chegar no horário, enfim. É uma situação inesperada que acontece e é um exercício da tolerância, né? E vocês podem ver que a questão está correta. Obrigado.